Quantos são os felizes com Jesus aqui nesse lugar? Que coisa boa. Vai abrindo a sua Bíblia em Mateus capítulo 7. Semana passada eu disse para você que a gente tinha terminado o Sermão da Montanha. Mas ontem, quando eu já estava decidido em pregar outra palavra, Deus me deu um privilégio de ter uma experiência com esses últimos 2 versículos do Sermão da Montanha. E a experiência que eu tive foi semelhante à que eu tive quando eu comecei a conhecer Jesus de verdade, nos meus 26, 27 anos de idade. Então assim, o que eu vou conversar com você agora é algo que eu vou dar o meu melhor, mas vai ser insuficiente. E eu oro para que o Espírito Santo te revele aquilo que a gente vai ler. Porque o nosso melhor diante de alguns textos que a gente vai ler hoje, quase nada. A minha oração é que Jesus apareça pelo poder do Espírito Santo na sua vida e Ele te dê uma experiência como eu tive ontem. Se fosse possível te dar aquele momento que eu tive com Jesus, eu te daria. Mas eu quero muito que o Senhor te proporcione esse momento. Então ore pelo seu coração, ore pela sua vida agora, que Jesus abra os olhos do seu coração e que a gente possa ter uma revelação maior de quem Ele é aqui. Eu sei que tem alguns aqui que já estão há décadas na igreja. Mas eu queria que hoje o que é conhecido se tornasse mais profundo na sua vida. E que o simples Jesus te impressionasse hoje. Essa é a minha oração. Amém? A palavra de Deus diz em Mateus 7, 28 e 29. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com seu ensino. Porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Quando eu estava lendo esses 2 versículos, imediatamente veio uma pergunta na minha cabeça: quem é este pregador que deixou as multidões maravilhadas? Quem é este que deixou essas multidões sem fôlego, espantadas? Quem é este? A expressão no original é que as multidões ficaram assombradas, chocadas, porque elas não apenas ouviram palavras sábias, elas não apenas ouviram frases bem formadas, elas não ouviram apenas um sermão bem elaborado, elas não tiveram ali só uma aula de ética, de moral irrepreensível. Não, existia algo tocável naquele lugar. Eles não estavam ouvindo boas palavras vindo de um bom homem. Não era um som comum que eles estavam ouvindo. Havia algo diferente naquele pregador. Enquanto ele falava, o que falava, as palavras que ele falava iam removendo as mentiras. As palavras que ele falava iam retirando os resíduos da religião de aparência. E enquanto ele falava, as palavras iam desentortando a fé dos incrédulos e iam clareando a mente dos indecisos. Enquanto aquele pregador falava, as palavras dele atingiu o coração daquela multidão. É por isso que Jesus, quando terminou o seu sermão, as multidões estavam fora de si. Essa é a melhor tradução do original. Elas estavam fora de si. Porque a vida de Jesus avalizava
o que ele dizia. Ou seja, ele tinha autoridade para falar. O que é ter autoridade? A autoridade é quando alguém fala o que vive e vive o que fala. É quando a própria vida da pessoa dá valor às suas palavras, dá credibilidade às suas palavras. Então as palavras de Jesus tinham perfeita harmonia com a sua vida. E tinha outra coisa, Jesus não estava falando algo qualquer, ele não estava falando superficialidades. Ele estava despertando algo no interior daquelas pessoas. É por isso que quando esse pregador terminou o sermão, essas pessoas estavam maravilhadas. Não era técnica, não era imposição de voz, não eram aparatos tecnológicos que impressionaram. Era a autoridade das palavras, era a verdade dessas palavras, era o poder dessas palavras, era a eternidade daquelas palavras. E você precisa conhecer algo sobre o seu coração, sobre o meu coração, sobre o coração da humanidade. A Bíblia diz, em Eclesiastes capítulo 3, versículo 11, que Deus fez tudo apropriado em seu tempo. E pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, o homem ele não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. O que a Bíblia está ensinando sobre nós? A Bíblia está dizendo que em nós, na humanidade, existe um coração que deseja compreender os mistérios. Existe um coração que tem desejo pelo que é além do tempo, pelo que é eterno. Que o ser humano tem um coração sedento por respostas, que ele não sabe nem fazer as perguntas. Que o ser humano, a criatura que Deus criou, Deus colocou dentro dela, sabe, dentro do coração dela, dentro da alma, uma inquietação, uma admiração pelo mistério. É por isso que existe inquietação e agitação dentro de nós. De alguma forma a gente tem saudade do que a gente não sabe, e a gente deseja conhecer o que a gente não conhece. Mas existe dentro do ser humano algo que diz lá no fundo para ele que tem mais do que o que ele enxerga. A realidade é que em todo lugar nós temos pessoas inquietas. Eu sou uma pessoa inquieta. Toda vez que eu viajo de avião, eu faço o possível para ficar na janela, para quando o avião estiver lá nas alturas, eu abrir aquela janela e ficar olhando para aquelas nuvens, para aquele céu. Ali gera uma inquietude no meu coração, perguntas e mais perguntas. Lembro que estava com meu sogro lá nos Lençóis Maranhenses, e a gente botou uma cadeirinha lá e logo ele perguntou: como é que Deus fez essas dunas? E de repente ele estava olhando para o sol, e como é que Deus ordena que esse sol abaixe? Aí eu falei para ele: você sabia que Deus sabe o número exato de grãos que tem aqui agora? Aí a cabeça da gente meio que explode. E se a gente continuar conversando, a gente diz assim: Deus está sabendo agora todas as folhas que estão caindo lá na Amazonas agora. Então existe uma inquietude dentro do nosso coração. Existe algo que faz o nosso coração ferver pelo mistério. Quantos estão me entendendo, meus irmãos? Por outro lado, pedras, madeiras, animais não têm essa inquietude. Lá em casa tem um cachorro chamado Kobe. Sabe? Pensa numa criatura feliz, é o Kobe. Não tem nenhum problema. Basta uma canequinha de ração e outra de água. E 2 minutos de carinho. Acabou.
não tem crise de identidade, não tem depressão, não está preocupado, sabe? Sabe, é porque Deus não colocou isso dentro dos animais, das pedras e das plantas. Ele colocou isso dentro do ser humano. Dentro de nós tem um anseio. E deixa eu te falar uma coisa. Quando esse pregador pregou o sermão da montanha, ele mexeu com o coração daquelas pessoas. Ele deixou elas maravilhadas. Porque todos que estão aqui agora sabem que existe algo além do visível. A Bíblia diz em Romanos 1:20: pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. O que a Bíblia está dizendo? Não importa o estado da sua alma agora. Se você é o homem mais purificado pelo Espírito Santo, ou você é um homem completamente atolado no seu pecado, não importa a distância ou a proximidade que você está de Deus, a sua alma sabe que existe muito mais do que os seus olhos podem ver. Você sabe, é inequívoco. De alguma forma a humanidade ainda tem o Éden correndo nas suas veias. De alguma forma a humanidade ainda sabe que precisa de resposta de onde veio, o que é e para onde a gente vai. E deixa eu te lembrar algo para você nunca esquecer. O fato de todos os prazeres deste mundo não serem suficiente para satisfazer a sua alma é plano de Deus. É plano de Deus. Que todos os prazeres que esse mundo pode dar, que todas as satisfações que esse mundo pode dar, que tudo que é visível pode te dar, não pode te completar, é plano de Deus, porque dentro de você tem algo que tem fome e sede de algo maior. E quando esse pregador falou, quando ele terminou o sermão da montanha, sentimentos hibernados dentro daquelas pessoas acordaram. Literalmente elas ficaram atordoadas. Literalmente elas foram tomadas por um assombro. Mesmo que eles não tenham entendido tudo, eles voltaram para casa cheios de assombro. Mesmo porque Jesus Cristo não era um desconhecido para eles. E ouviram o que ouviram, da maneira que ouviram, da autoridade que ouviram, mexeu com o que eles conheciam de Jesus. Porque a Bíblia diz em Mateus capítulo 13, versículo 54, que Jesus chegando à sua cidade, ele começou a ensinar o povo na sinagoga. Todos ficaram admirados e perguntavam: de onde lhe vem essa sabedoria, esses poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro? É o carpinteiro. O nome de sua mãe não é Maria? E não são seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não estão conosco todas as suas irmãs? De onde, pois, ele obteve todas essas coisas? E ficavam escandalizados por causa dele. Ou seja, quem é esse pregador? Ele nunca sentou aos pés de Gamaliel, ele nunca pertenceu ou teve aula nas escolas rabínicas. Aparentemente ele é um homem comum, um trabalhador braçal, um pobre. É um galileu sem prestígio algum. Ele nasceu numa cidadezinha rural, caipira. Ele tem um pai adotivo, José. A mãe dele é Maria, nossa vizinha. A gente comeu galinha caipira junto. Quem é esse pregador que nocauteou uma multidão inteira com suas palavras? Que nunca saiu algumas dezenas de quilômetros da sua cidade? Que é um solteirão que nunca conheceu uma mulher? Que nunca escreveu um livro? Que nunca dirigiu um automóvel? Que nunca voou de avião? Que não tem uma página na internet? Sabe, aquela multidão estava descobrindo o fator histórico mais importante de toda a humanidade.
que é o fator Jesus Cristo. Sabe, aquele desconhecido que pregou o Sermão da Montanha e que maravilhou aquela multidão, é o homem que partiu o mundo em dois, antes de Cristo e depois de Cristo. É o homem que com apenas 3 anos de ministério público jamais foi esquecido e marcou 5 continentes e tem gerado revoluções e mais revoluções e estabeleceu através das suas palavras 90% do que é justo e moral nesse mundo. Quem é este pregador? Mas Mateus registra que existia uma singularidade nele. Sabe, e eu tenho certeza que muitas perguntas ficaram depois desse sermão, porque não tinha um vídeo para ver depois. Não tinha o texto escrito para alguém ler depois. Eu fico imaginando o vizinho chegando: vizinho, tu entendeu aquele negócio da vara do olho, do cisco no olho do outro? Ele diz: não. Vizinho, tu entendeu aquele negócio que tem que ter tesouro no céu e tesouro na terra? Ele disse: pois é, né? E o do caminho estreito? Ah, eu entendi. Sabe, eu imagino que depois daquele sermão, muitas perguntas foram feitas, mas eu acredito que uma daquelas que foram mais feitas foi: quem é esse pregador? Quem é ele? Você consegue ver o choque dessas pessoas quando Jesus Cristo começou a falar? E deixa eu te falar, nesse caso, especialmente nesse caso, o pregador é mais importante do que a mensagem. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Nesse caso, sabe, eles não têm culpa de terem ficado admirados com o pregador. Mas deixa eu te falar o que é um crime muito grave. É um crime muito grave você ficar admirado com as palavras de Jesus e não ficar admirado com Ele. É um crime muito grave você só gostar do que Ele fala e não amá-lo. As palavras de Jesus são preciosas, mas Cristo supera tudo. E sabe de uma coisa? Jesus não se impressiona com quem se impressiona com suas palavras. Mesmo porque, se você estudar realmente o Sermão da Montanha, primeiramente, ele não é para ensinar. Sim. Ele é para atrair. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Jesus falou, não foi só para as pessoas ouvirem. Jesus falou para as pessoas se achegarem a Ele. Jesus falou não só para as pessoas guardarem uma boa lição. Não, Jesus falou para que elas o seguissem. Se você pegar alguns textos do Sermão da Montanha, você vai ver que tem a ver com ele. Por exemplo, Mateus 5,17, não pensem que vir abolir a lei ou os profetas. Mas eu não vim nem abolir, nem a lei nos profetas. Eu vim cumprir. Eu sou o cumprimento de tudo que eu falei. Eu sou o cumprimento de tudo que vocês já leram. Jesus está atraindo as pessoas para Ele. Jesus em Mateus 7,22 diz: naquele dia, muitos me dirão, ou seja, me procurarão, falarão comigo. Então Jesus sempre está chamando a atenção para Ele. Então qual é a atitude correta de quem está ouvindo um sermão da montanha? A atitude correta de quem ouve um sermão da montanha, a atitude correta de quem ouve a palavra de Deus, a atitude correta de quem ouve Jesus, primeiro, não é pegar um lápis e papel e escrever, mas é dobrar os joelhos e adorar. Aleluia. Então deixa eu te ajudar na aplicação para a sua célula. Eu fiquei imaginando algumas pessoas assim: como é que eu vou aplicar esse sermão? Como é que a gente vai conversar isso na sua célula? Esse sermão não é para ser aplicado. Esse sermão é para quando você chegar na tua célula e você falar assim: gente, o que a gente vai fazer com a mensagem de domingo? Nós vamos fazer o seguinte: vamos dobrar os nossos joelhos e vamos adorar aquele que maravilhou a multidão. Vamos adorar aquele
com autoridade, bagunçou a cabeça daquele povo. Vamos pedir para que ele bagunce a nossa cabeça agora. Vamos contemplar aquele pregador. Porque a gente não está diante só do maior sermão de todos os tempos. A gente está diante da pessoa mais excelente que já pisou nessa terra. Eu não sei se aquela multidão descobriu isso, mas Pedro descobriu isso. O Evangelho de João no capítulo 6, no finalzinho, lá no versículo 67, 68. Depois que Jesus disse assim, hoje eu não vou dar pão para vocês não. Vocês vieram para o culto querendo pão, mas hoje não tem pão. O que tem no culto agora sou eu. E quem quiser a mim, fica. Aí a multidão foi embora. O que tem no culto agora sou eu. Aí a multidão foi embora. Aí Jesus chegou para os discípulos e falou assim, vocês também não querem ir? Olha a resposta do Pedrão. Simão Pedro respondeu, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Preste atenção aqui. Pedro não falou assim, me dá as palavras eternas que eu vou embora. Não, ele está falando assim, para quem nós iremos? Senhor, eu não quero que você fique falando, eu escrevendo, e eu tenho um bom diário contigo. Eu quero é permanecer ao seu lado. Eu quero é te conhecer, eu quero estar lado a lado. Sabe por quê? Porque todas as palavras do Cristo, apesar delas serem palavras maravilhosas de ensino, ela tem um propósito imediato, é que você seja atraído direto para Ele. Quem é esse pregador que deixou a multidão tão maravilhada? E para me ajudar a saber quem é esse pregador, para explicar essa epifania que esse povo teve, que é um assombro, que é algo mais do que o normal, que é o sobrenatural, que é o inexplicável naquele momento, eu preciso recorrer a outros textos da palavra de Deus. Porque aquela multidão foi soterrada pela autoridade daquele pregador. Quem é esse pregador? O que ele tem? Bem, João 1:1 diz que no princípio era aquele que é a palavra, e ele estava com Deus, e era Deus. Esse pregador estava com Deus, e era Deus desde o começo. Jesus, ele é incausado, não tem causa. Ele é antes de todas as coisas, ele é antes da eternidade. Mas ao mesmo tempo, João 1,14 diz que essa palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como o único filho do Pai, cheio de graça e verdade. Deslumbramento da multidão, é porque ela estava vendo a mente e a boca de Deus em forma humana, falando com eles. E eu não sei como é que você ouve isso, mas isso ontem mexeu comigo. Eu tive uma experiência com essa palavra antiga. Eu tive uma experiência com esse texto que eu tanto já li. E ontem, em lágrimas, eu falei, Jesus, Tu és Deus, o homem Deus. Sabe, porque não é impressionante para mim Deus ser Deus. Deus ser Deus é normal. Agora, Deus ser homem, o eterno ser gerado, é muito para mim. Deus ser Deus, é por isso que eu não adoro o Thor, o Deus do trovão. E nem eu tenho nenhuma paixão por Zeus. Toda a mitologia grega para mim é muito óbvia, porque os deuses são deuses. Agora, o cristianismo, ele é espantoso. Deus ser homem, o eterno ser gerado, aquele que é antes de todas as coisas, ter começo. Quantos estão aqui, meus irmãos? É por isso que aquela multidão estava maravilhada, porque não era um fariseu com vida duvidosa falando com eles, não era um professor que colecionou bons ensinos e estava
impressionando os seus alunos. Não, ali não era qualquer um, era mais do que um profeta. Diante deles estava alguém que não está em categoria alguma. Diante dele estava alguém que é um outro único, singular, que não existe em nenhum outro universo visível ou invisível. Quem era esse pregador? Talvez alguns lembraram que ele foi o profetizado. Talvez alguns lembraram, por exemplo, esse pregador, ele talvez seja aquele que Miqueias 5,4 disse: ele se estabelecerá e os pastoreará na força do Senhor, na majestade do nome do Senhor o seu Deus, e eles viverão em segurança, pois a grandeza dele alcançará os confins da terra, ele será a sua paz. Talvez as pessoas que ouviram, falaram assim: esse pregador aí é aquele profetizado em Jeremias 23,5, que diz: dias virão, declara o Senhor, em que levantarei para Davi um renovo justo, um rei que reinará com sabedoria e fará o que é justo e certo na terra. Em seus dias Judá será salvo, Israel viverá em segurança, e este é o nome pelo qual será chamado: o Senhor é a nossa justiça. Talvez alguns com certeza falaram: com certeza esse pregador aí é o profetizado em Isaías 9,2. O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz, sobre os que viviam na terra da sombra da morte raiou uma luz. E eu tenho certeza que dentro daquelas multidões tem alguém que disse: eu sei quem é esse pregador aí. Eu sei porque ele está maravilhando a gente. Porque ele é o profetizado em Isaías capítulo 9, versículo 6. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. E ele será chamado maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, príncipe da paz. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecendo e mantendo com justiça e retidão desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isso. É por isso que quando Jesus acabou de dizer o que disse, as multidões estavam maravilhadas. E eu insisto em perguntar: quem é este pregador? De onde ele tirou tanta verdade? De onde ele tirou tanta autoridade? Sabe por quê? Porque o mesmo que estava sentado no monte ensinando é o mesmo que está sentado agora no trono de glória. Apocalipse capítulo 7, 10. Sabe o que a Bíblia está dizendo? O que a Bíblia está nos ensinando? É que esse pregador, ele era a palavra de Deus, Deus em ação. E a palavra estava à disposição de Deus. E o Deus Pai decidiu que o Deus Filho se tornasse carne e sangue, e que vivesse no nosso meio, e que os nossos olhos vissem toda a sua glória. E não era só as palavras desse pregador que impressionava. O que impressionava era ele. Porque Colossenses 1,15 diz que ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. Pois nele foram feitas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Você sabe quem é este pregador? É aquele que agora governa sobre anjos, demônios, principados, potestades, reis, presidentes, e não tem um centímetro quadrado nesse universo que ele não diga: é meu. Jesus Cristo é o rei de toda a terra. Ele é rei até daqueles que dizem que não, porque todas as coisas nele subsistem. Você já pensou nisso? O ateu mais fervoroso, o rebelde mais atrevido,
Ele não pode dizer nada porque ele subsiste dentro de Jesus. Jesus mantém tudo funcionando. Se teu coração bateu agora é porque ele deu a ordem para que ele batesse. Se minha pressão sanguínea subiu aqui agora, se meu coração está batendo a 150 por hora aqui, é porque ele está ordenando. Se você está respirando é porque ele está soprando ar nos seus pulmões. Ele ordena que você viva agora. Ele ordena todas as coisas. Nele tudo subsiste. Alguém pode dizer, não acredito. Alguém pode dizer, não acredito. Alguém pode dizer, não recebo essa palavra. Alguém pode dizer, eu denuncio, eu sou contra isso. Pode fazer o que quiser, mas você não pode pular para fora dele, porque nada pula para fora de quem Deus é. Aliás, Calbart diz assim: prova-me que Deus existe. Como? Pule para fora da existência. No dia que você pular para fora da existência, na não existência, então você prova para mim que Deus não existe, porque tudo está contido nele. Por que a multidão ficou maravilhada? Porque aquele que disse assim: bem-aventurados, humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus, é a mesma boca que criou todas as galáxias. Você sabe por que aquela multidão ficou maravilhada? E debaixo do peso de tanta autoridade? É porque até aquele dia ninguém tinha visto Deus. Houve aparições de Deus naquele tempo. Por exemplo, Deus apareceu na nuvem no deserto. Deus apareceu no tabernáculo de Moisés. Deus apareceu no templo de Salomão. Mas ninguém tinha visto Deus. Ninguém tinha tido essa experiência com Deus. Sabe, a teologia fala de teofanias. O que é teofanias? São rápidas visitas de Deus, como ele fez para Abraão, para Moisés, para Josué, para Daniel, para Gideão. Mas não ali. Ali é o que está descrito em João 1,18. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, Jesus, que está junto ao Pai, o tornou conhecido. Jesus revelou o Pai. Sabe, aquela multidão estava maravilhada. É porque aquele homem Jesus é Deus em forma humana. Deixa eu tentar dizer isso de outra maneira para você. Jesus é Deus dentro do homem. É Deus dentro daquilo que não é Deus. É o infinito dentro do finito. É o Criador dentro da criatura. Sabe, a gente tem pernas curtas demais para entender isso. A gente não tem, é por isso que eu te falando, a gente sobe vencido diante de um texto desse. Porque não tem palavras para descrever. Mas o Espírito pode lhe revelar. O Espírito pode te dar um presente agora, que é revelar o Deus Santo, o Jesus Cristo homem, o encarnado. O Espírito pode te levar a algum lugar onde você nunca esteve, que é poder experimentar um pouquinho do mistério da encarnação. Olha, eu não sei o que é um bom remédio para os seus dias ruins. Para os meus dias ruins, um bom remédio é uma boa cristologia. É estudar sobre Ele. É passar tempo com Ele. Porque o impossível aconteceu. É Deus dentro de um homem em um lugar. E Salomão, ele fez uma pergunta justa. 1 Reis, capítulo 8, versículo 27. Ele perguntou: é possível? Será que é possível que Deus habite nessa terra? Porque Ele é tão grande, os céus não podem contê-lo. Será que é possível? Pois é possível.
habitou no homem Jesus Cristo. O verbo não é uma filosofia. Jesus não é um conceito abstrato. Ele é uma pessoa que foi vista, ouvida. Você não tem ciúme dessa multidão, não? E desculpa não. Eu vou usar muito da licença poética aqui, porque minha cabeça frita quando eu penso nisso. Você já imaginou que naquela noite a multidão dormiu com o tom da voz de Deus no ouvido delas? Porque quando você pega um áudio do WhatsApp, você sabe quem falou às vezes. Nem precisa nem do número. Naquele dia a multidão dormiu com o timbre da voz de Deus no ouvido delas. É isso aí. É isso aí. Sabe, e às vezes quando a gente fala desse Deus tão humano, é quase uma heresia. Porque ele não se tornou um anjo para salvar os anjos, nem um arcanjo para poder converter Lúcifer. Ele se tornou o homem para salvar uma humanidade que o traiu. Deus teve um começo para a humanidade ter um recomeço. Quantos estão me entendendo, meus irmãos? Deus precisou ser gerado, vir em carne, para morrer em nosso lugar, falar a nossa língua. Sabe, a Bíblia diz que a voz de Deus é como o som de muitas águas, mas naquele dia, aquela multidão estava ouvindo um Jesus que conseguia explicar as coisas de Deus de uma forma que o povo entendia. Sabe, eu uso uma expressão com todo respeito diante de Jesus. Jesus é Deus em slow motion, em câmera lenta. É porque Deus é tão grande, os pensamentos dele são tão altos que não dá para entender. Então ele se fez carne e foi ensinando para a gente, com paciência. Sabe, e ele escolheu só gente para dar alegria para gente, que a gente conseguiria entendê-lo. Pedro. Quando Deus chama Pedro, todo mundo entende, irmão. Então ali na frente deles estava o maior pregador do universo, mas paciente, poderoso. E aquele povo, eles tinham muitos privilégios. O povo hebreu, eles tiveram muitos privilégios. Eles, nos 39 livros que eles tinham Deus andando, a história de Deus andando com eles no Éden. Eles tinham a história de Deus andando com eles no deserto, na coluna de fogo e na nuvem. Eles tinham Deus falando com os profetas, mas agora ele estava com Deus face a face, frente a frente, sem aparições rápidas, mas Deus paciente, Deus ensinando, Deus conversando, Deus na terra, Deus pisando. Sabe, se cumpriu a profecia de Mateus 1:23. A virgem ficará grávida e dará à luz a um filho, e chamarão Emanuel, que significa Deus conosco, Deus comigo, Deus ao meu lado. Na verdade, Deus tabernaculou. Deus agora não habita numa tenda, Deus não habita num tabernáculo, Deus não habita num templo. Você não tem que fazer uma viagem, fazer um sacrifício agora, não. Deus agora habita em Cristo. E você então tem acesso a Ele. E naquele tempo tudo isso era muito novo. Mas hoje, passados 2000 anos, será que a gente tem aproveitado dessa possibilidade? Será que a gente tem experimentado essa intimidade? Será que você... Eu vou fazer uma pergunta aqui para aumentar a fé de alguém aqui. Quantos aqui, de verdade, meus irmãos, em algum momento da sua vida espiritual, sentiu Jesus do seu lado, que nem coragem de abrir o olho você teve? Você falou assim: Deus está aqui. Quantos aqui tiveram essa experiência? Levanta a sua mão. Quantos aqui tiveram essa experiência? Tem algo melhor do que isso?
Não existe nada que supera isso. Isso é evangelho, isso é cristianismo, isso é presente de Deus, isso é o galardão da cruz. Essa é a promessa do Pentecoste. É Deus dentro de nós, é Deus falando com a gente, sabe? Não é Deus mais num lugar, e nem é Deus do nosso lado. É Deus dentro, é Deus misturado, amalgamado. É Deus, sabe? Você não sabe, mas irmãos, eu já tive momentos onde eu não tive nem coragem de abrir o olho com medo de ver algo. Nada supera isso. E aquela multidão estava maravilhada, porque Deus estava ali. A palavra de Deus estava ali. E o mais interessante é que Deus não veio complicado. Deus veio simples. Com palavras simples. Com um sermão objetivo. Olha, o caminho é largo e o caminho é estreito. Não tem outro. A casa ou está fincada na rocha ou está na areia. Tira a madeira imensa que está no teu olho, antes de você falar do cisco que está no olho do seu irmão. Olha, seja manso, seja humilde. Sabe, um Deus simples. Um Deus sem mistério. O mistério era Ele estar ali. Mas não o que Ele dizia. Por isso Jesus, Ele não veio nos dar muitas ideias sobre Deus. Na verdade, Jesus veio tirar ideias que a gente tinha sobre Deus. Porque Jesus não veio para... Como é que eu digo isso? Ele não veio para entrar no nosso mundo de ideias. Ele veio para entrar no nosso mundo real. Ele vai para entrar em nossa vida. Hebreus 1:3 diz assim: o Filho é resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Preste atenção nisso. É a exata expressão do ser de Deus. Então quando você diz para alguém assim, você crer que Jesus Cristo é o seu Senhor e Salvador, à luz desse versículo, à luz de Hebreus 1:3, sabe o que você está dizendo para essa pessoa? Creia naquele que te sustenta, creia naquele que lhe deu a vida. Aliás, creia naquele de quem você veio. É por isso que as multidões ficaram maravilhadas. E eu vejo hoje uma indiferença em relação a Jesus Cristo na igreja. Tipo assim, eu estou na igreja há muito tempo, mas eu não conheço muito Jesus, eu não tenho muito vontade de ler a Bíblia. Deixa eu te explicar uma coisa. John Duncan, no século XIX, ele diz que Jesus Cristo, por tudo que Ele é, por tudo que Ele disse e por tudo que Ele fez, a gente só tem um tipo de reação que não pode ter diante dele, que é a imparcialidade. Você não pode ser omisso diante de Jesus. Geralmente quando alguém te procura, diz que você... eu estou num dilema aqui. John Duncan diz que diante de Jesus, você tem um trilema. Não dá para ser omisso diante de Jesus. Não tem como alguém sair daqui hoje e falar assim... eu vou pensar depois nisso. Eu acho... eu vou botar na gaveta do lado aqui. Não, para mim... não fede nem cheira. É impossível. Não pelo que Jesus é, pelo que Jesus falou e pelo que Jesus fez. John Duncan diz que você está num trilema. O que é o trilema? Ou Jesus é uma fraude, ou Jesus é um louco, ou Jesus é Deus. Se Ele é uma fraude para você, nunca mais pise numa igreja ou abra a Bíblia, porque Ele é um mentiroso. Se Ele é louco, foge de toda igreja aberta e de todo cristão que abre a Bíblia. Agora, se você não acredita que Jesus é uma fraude, e nem que Jesus é louco, só lhe resta uma alternativa: Ele é Deus, e você precisa dobrar os seus joelhos e adorá-lo. Não existe outra maneira de lidar com Jesus Cristo de Nazaré.
Ele é o Deus encarnado, carne e sangue, cheio de graça e verdade, cheio de graça. Graça por quê? Porque Ele está em toda a história da humanidade. Ou você acha que foi a lei que salvou Davi depois que ele se arrependeu? Ou foi a lei que salvou Abraão no Velho Testamento? Porque tem gente que acha que o Velho Testamento é Deus zangado com a gente, e o Novo Testamento é Deus fazendo as pazes. Tem gente que lê assim, mas deixa eu te falar, tem graça no Velho Testamento e tem graça no Novo Testamento. Assim como tem ira no Velho Testamento e tem ira no Novo Testamento. Jesus não é só cheio de graça não, Ele é cheio de verdade. É por isso que Ele diz que quem não crê nele já está condenado. As pessoas, elas têm mania de achar mais condenação no Velho Testamento. Deixa eu te dizer, você quer encontrar linguagem de fúria, ou como diz a W. Toze, ira punitiva que arranca a pele, forma bolhas e queima, leia as palavras de Jesus. Ele é verdadeiro, mas ao mesmo tempo que Ele é verdadeiro e mostra o tamanho da nossa perdição, Ele está falando: ei, eu sou sua salvação. Ele é cheio de graça, Ele é cheio de verdade. Eu tenho certeza que aquela multidão, depois daquele dia, nunca foi o mesmo. E eu espero que a partir de hoje, as velhas frases bíblicas, versículos bíblicos, que você ouviu a vida toda, que você decorou, eles se tornem tão densos, tão pesados para você, e você fica espantado com o simples e profundo Jesus Cristo de Nazaré. Sabe por quê? Porque é Ele que nos diz que o céu não é de gente boa, nem de gente ruim, é de gente salva. É Ele que nos diz que o céu, que Deus não salva quem faz os 613 mandamentos do judaísmo, não. Que Deus não é o Deus daqueles que acreditam que você pode comprá-lo com o seu sacrifício, não. Que Deus não é o Deus do esforço, não. Deus é o Deus da fé. Fé naqueles que creem que Jesus Cristo é o Senhor. E deixa eu te contar uma coisa sobre minha vida com Jesus. Durante muito tempo eu fui contido. Eu tive vergonha de Jesus na faculdade. Eu tive vergonha de Jesus em algumas empresas que eu era advogado. E até quando eu preguei na igreja e tinha alguém que fazia parte do meu círculo de trabalho social, eu falava assim: hoje eu não vou ser tão exagerado. Mas deixa eu te contar que eu fui liberto disso. Graças a Deus já tem uns 10 anos. Sabe? E eu não preciso me conter. Sabe por quê? Porque você pode criticar a humanidade, porque ela é imperfeita, ela é pecadora. Você pode criticar a igreja, que ela não é perfeita, ela é pecadora. A igreja é cheia de imperfeições. Você pode encontrar erro nas religiões, você pode encontrar erro nos sacerdotes, você pode encontrar erro na cultura, mas você não encontra erro nenhum em Cristo. Sabe, Ele é perfeito em todos os seus aspectos, Ele é perfeito em todos os seus pensamentos, Ele é perfeito em todas as suas ações, Ele é perfeito em todas as suas afeições, Ele cumpriu cada promessa que Ele disse, Ele é Filho de Deus, Ele é o Cristo de Deus, Ele é a perfeita vontade de Deus, Ele é Deus. Não há nada que você consiga levantar contra Ele. Sabe, um dia o trono dele vai chegar e todos verão e se dobrarão que Ele tem a excelência, o caráter, a justiça de julgar a todos, e todos não falarão nada. Concorde ou não com Cristo, Ele é a mais excelente pessoa do universo. Alguns podem brincar com Ele agora, mas não haverá ser humano que não vai admirá-lo quando Ele atravessar as nuvens.
Sabe, igreja, meus irmãos, não é um prédio. Igreja não é um culto do dia de domingo. Igreja não é um ajuntamento aleatório de pessoas. Não. Igreja é o lugar onde o filho é objeto de desejo e de busca. Igreja é o lugar onde de 3 palavras ditas, 4 são sobre Jesus. A igreja existe para a glória do Filho. Jesus é o tesouro da igreja. Jesus é o assunto da igreja. Igreja é a reunião daqueles que acreditam que Jesus Cristo é suficiente. Não é à toa que a multidão ficou maravilhada. E você sabe qual vai ser o maior erro da humanidade? O maior erro da humanidade. Hoje, há 2000 anos atrás, ou daqui a 100 mil anos, se Jesus não voltar. O maior erro da humanidade não foi a bomba atômica, o maior erro da humanidade não foi a escravidão, não foi o holocausto, e nem foi não ter comprado bitcoins em 2010. O maior erro da humanidade está lá em João 1:11, por favor. Jesus veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Esse vai ser o maior erro da humanidade. Porque o pior dia de uma pessoa não é o dia que ela está doente. O pior dia de uma pessoa não é quando ela mata alguém, e nem quando ela perde alguém. O pior dia de uma pessoa não é quando ela é traída pelo seu cônjuge. O pior dia da pessoa não é quando ela é abandonada. Estes são dias difíceis. Mas o pior dia de uma pessoa é quando ela ouve a voz de Jesus e dá as costas. Esse é o pior dia de uma pessoa. Esse mundo é muito complexo. Pensa num mundo de várias variáveis que a gente não sabe nem se vai viver até amanhã. Mas eu tenho certeza de 3 coisas. Quando o cara fala que tem 3 coisas, é perigoso, né? Eu tenho certeza de 3 coisas. Eu tenho certeza que a morte vai chegar. Eu tenho certeza que os impostos uma hora vão chegar. E eu tenho certeza que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E um dia Ele vai voltar. Aquela multidão ficou maravilhada. É porque aquele pregador era a causa não causada. Era o Deus incausado. Era aquele que era sem ser criado. Sempre existiu. Aquele pregador, ele era autossuficiente. Ele era o Deus vivo, eterno, autoexistente. Ele era a encarnação da glória, a encarnação da graça, a encarnação do amor. Ele era Deus. E assim como aquela multidão ficou maravilhada, a igreja precisa voltar a se maravilhar, não só com as palavras, mas com o Filho de Deus. Eu queria orar com você. Você pode ficar de pé? Fecha seus olhos. E às vezes cantamos canções e não percebemos a profundidade delas. E eu gosto muito da liturgia, que depois de uma mensagem, a gente tem um tempo e um espaço para deixar Deus agir em nós. Então eu queria que você desse espaço para Deus agora. Dá espaço para Deus. E quando você cantar essa canção agora, cante ela debaixo
do entendimento de tudo aquilo que nós já conversamos. Cante ela debaixo da revelação que Deus foi lhe dando na medida que nós íamos conversando. Cante ela debaixo daquilo que Jesus Cristo foi se revelando a você pelo Espírito Santo, enquanto você ouvia. Feche seus olhos, tenha o seu tempo com Deus. Vamos orar. Junto ao poço estava eu, quando o homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Tu és quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Aleluia, aleluia. Sua alma tem fome, tem sede. Existe uma inquietação, existe uma insatisfação, existe uma culpa, existe uma dor, existe um trauma. A gente é sequelado. É por isso que Jesus Cristo veio, para pegar essa humanidade depravada, sequelada pelo pecado, cansada de ter bebido em tantos outros lugares, de cisternas rotas. E Ele veio então para preencher a nossa alma com Ele mesmo, com a sua presença,
Nada desse mundo que você provar. Deus já ordenou. Nada nesse mundo que você provar vai te satisfazer. Dentro de você tem um lugar que só pode ser preenchido pelo eterno, porque Ele colocou a eternidade dentro de você. E eu não sei o que você entende por cristianismo. Cristianismo não é ir para um lugar. Cristianismo não é frequentar um lugar. Cristianismo é ter Cristo. Cristo em mim. Cristo morando em mim. Ser perdoado pelo sangue de Cristo. E viver uma vida que honre as suas palavras. É isso que Ele veio fazer. Tantas vozes hoje, tantas promessas. E o pregador do sermão do monte continua falando sempre a mesma coisa. Eu sou o caminho. Eu sou o único caminho. Eu sou a única porta. Você precisa ter uma revelação desse Deus que se fez homem e habitou no meio de nós. Porque só somos igreja se assim vivermos.